Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Já volto, Eu sou Ana Pauseiro e Dani já volta em um segundo. Esqueceu o celular? Não. Fala. Tá. Eu sou Ana Pauseiro. Eu tô com filtro na minha cara. Pera aí que eu vou tirar isso. Ah, tá. Não tá não. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é expectativa versus realidade. Dani, quer começar? Quero. Olha só, por que eu pensei a respeito desse tema, né? Outro dia eu vi um vídeo de uma psicóloga falando de uma espécie de trabalho, uma vertente da psicologia. Mas ela perguntava assim, imagina que nesse exato momento o seu problema foi resolvido. O que de fato muda na sua vida? E esse troço me fez começar a pensar numa série de coisas, inclusive de N situações que são recorrentes. Por exemplo, uma pessoa chega e diz assim, ah não, se eu tiver dinheiro, meu problema está resolvido. Isso é expectativa. Basta entrar dinheiro que tudo se soluciona. Aí você ganha na loteria. O percentual de pessoas que ganhou na loteria e voltou à miséria é enorme. Você consegue o trabalho que você estava desejando. Você ralou desesperadamente para conseguir o trabalho, você acha que conseguiu o trabalho, todos os problemas estão resolvidos. Mas aí você descobre que conseguir o trabalho é muito mais fácil que manter o trabalho. Você está num relacionamento horrível. E você chega a brilhante conclusão, se você conseguir sair do relacionamento, tudo vai se resolver. E de repente, quando você se vê finalmente sozinha, você está exatamente na mesma situação. Ou o contrário, você está sozinha e você acha que você, se arrumar um relacionamento, tudo se resolve. E aí daqui a pouco você está num relacionamento cheio de problemas. Todas essas coisas levam sempre para o mesmo lugar. O que é expectativa? Expectativa, de uma certa forma, é uma esperança de que algo vai resolver o problema. Algo que vem de fora. O problema é que, na realidade, o de fora está mostrando o que está acontecendo em desequilíbrio internamente. Essa busca de uma solução mágica sempre se prova ineficiente. E a gente precisa olhar para isso, porque, na verdade, a gente criou uma sociedade que imagina que ter resolve as coisas. E não resolve. Aliás, chega a ser engraçado porque essa busca incessante cada vez mais está levando as pessoas a uma decepção, uma desilusão enorme, porque ainda que você tenha tudo que você possa imaginar, a sensação de fracasso é imensa, porque a sensação que você tem é que você nunca vai ter o suficiente. É engraçado ter uma história indiana que associa a mente a uma cambuca mágica, que não importa o que você joga ali dentro, desaparece. E a mesma coisa, essa busca de prazeres imediatos, vindo de lugares fora da gente, sempre se dissolve no momento em que você consegue a coisa. Seja o carro, seja o emprego, seja o relacionamento, seja o que for. A expectativa é da pílula dourada. A realidade da vida é um processo de cura. Quando você começa a meditar, isso vai se repetir, porque é um mecanismo que a gente fez. Então, quando a gente fala, meditar funciona, faça 21 dias de meditação, você vai ver a diferença. Nós estamos falando de etapas de processo. Se você começa a meditar, faz os 21 dias e de repente olha e diz assim, não, na verdade eu estou me sentindo pior. Isso não é difícil de acontecer. Por que você tem essa sensação que ao invés de resolver, piorou? Porque o que você chama de resolver é expectativa
negativa, é ilusão, é imaginação. Em realidade, o fato de você ter piorado quer dizer simplesmente que você está mais conectado com o que é real. Porque até então você estava sempre jogando para fora, jogando para fora, jogando para fora, sem se olhar. Mas a dor está dentro. Então, quando você começa a parar, a sensação primeira é que a dor aumentou. Ela não aumentou. Você só começou a enxergar o que é real. Os 21 dias é exatamente para você perceber o quão desconectado você estava. E a partir daí começar a ter compreensão que é um processo. Você passou uma vida inteira correndo de você mesmo. Imaginar que em 2 segundos você vai fazer assim e vai virar Buda é criar uma nova decepção. Quer colocar alguma coisa, Ana? Uma vez eu estava num grupo de 10 dias, e quando a gente vai fazer um grupo de autoconhecimento, de respiração, de meditação, você vai fazer uma imersão, o processo é acelerado, né? Assim, o que você faz sozinha em casa em um ano, você faz no grupo num final de semana, de repente, porque o trabalho é intenso. E aí, eu fui fazer um grupo de 10 dias e os primeiros 3 dias eu lembro que era uma tortura, eu não quero ficar. Tinha que acordar às 4 da manhã para meditar. Aí só podia tomar café da manhã e almoçar. O resto era só na água. Enfim, foi um trabalho difícil. E aí, no segundo dia, eu fiz a mala para ir embora. Aí alguém conversou comigo, eu falei, tá bom, vou ficar mais um pouco. E aí, quando chegou no 7º dia, eu entrei num estado de iluminação. Falei, caramba, aí quando chegou no 10º dia, mas eu não quero ir embora, não, tá tão bom aqui. Minha calça tá até frouxa, eu até emagreci. E tá tão bom. E é exatamente isso que a gente encontra quando vai para dentro. Porque gente, você passou anos construindo um problema. Como é que eu vou tomar um copo d'água aqui, bum, acabou. Problema daqui a 40 minutos. Não, não é pílula mágica. O corpo ele tem que ter um processo de desintoxicação e para você quebrando o que te faz mal como uma cebola que dizem, né? Camada a camada, camada a camada. Porque cada vez que você faz tem uma descarga energética, ou seja, numa respiração, ou seja, numa meditação, ou seja, numa crise de choro, ou seja, numa crise de riso. Cada vez que você avança um pouquinho no seu processo de aprofundamento das emoções e, consequentemente, conexão com o coração, você gasta muita energia. Agora, você imagina que você está acumulando 50 anos de emoção reprimida, de infelicidade, sei lá, de crise de pânico, de ansiedade, de enxaqueca, de dor na coluna, de dor no joelho, seja lá o que for. Você quer que teu corpo libere tudo no mesmo dia? Você não tem estrutura para essa descarga elétrica, bioelétrica. Não tem. Então, nem fisicamente é possível e nem emocionalmente, porque senão seu corpo entra em colapso. Imagina você lidar com todas as frustrações, com todos os traumas, com todos os medos que você foi acumulando durante anos e anos, você lidar com tudo de uma vez. Não tem estrutura bioquímica para aguentar isso. As coisas precisam de um tempo para acontecer. E a questão é que a gente vê, olha, eu já perdi as contas de gente que falou, eu já tentei meditar. Eu te garanto que não tentou 10 vezes. E, gente, não são 10 vezes. Eu passei 10 anos em grupo de terapia. De terapia que funciona, tá? De terapia corporal, de respiração, de conversa também. Porque aí eu sei que vira um ponto polêmico, mas é a minha história e a história que eu vejo ao meu redor aos montes é que terapia de só bater papo não resolve. Ou o que você resolve numa terapia de conversa leva 10 anos para resolver o que numa terapia de um mês, de 21 dias, você consegue fazer com meditação ativa, com respiração,
usando o corpo. Então, existe um caminho a ser percorrido que você não pode deixar para lá e falar, ah, não funciona, ah, eu já tentei e não consegui. E, na verdade, o que está por trás disso? Existe a coisa da expectativa e da realidade, só que no meio desse caminho existe um medo enorme. Porque quando você passa uma vida reprimindo medo, segurando tudo que não é da sua conta segurar e você amassou sua coluna por causa disso de repente, quando você passa uma vida fazendo isso e de repente entra em contato com o que você está sentindo, muitas vezes é assustador. Por isso a importância de ter alguém te acompanhando. Tem uma amiga minha que veio conversar comigo já tem um tempo já, enfim, falou, gente, mas eu não, cara, não tem nada errado com a minha vida. Por que que eu tô sentindo essas coisas? Aí a gente tá falando de crise de ansiedade. Por que que eu sinto isso? Porque eu choro por qualquer coisa. Porque assim, se um copo cair, quebrar, me desestabiliza. Eu tenho uma crise. Por que que acontece isso? Se minha vida é boa, eu tô bem, meu relacionamento tá bem, eu tô com saúde, enfim, as coisas estão funcionando e por que ainda assim eu não consigo dormir? Eu não consigo dormir uma noite inteira. Aí eu falei, respira, preste atenção. Ela tem um histórico de vida como você, como eu, como a Dani, como qualquer pessoa. Falei, você passou anos segurando tudo do seu histórico de vida, que não foi exatamente fácil. Agora que tá tudo calmo, é que a dor subiu. A Dani, como terapeuta, vai saber explicar isso perfeitamente. Agora que relaxou, assim, não tá com problema financeiro, não tá com problema no relacionamento, não tem ninguém doente, não tem ninguém morrendo, não tem. Agora ela entrou em pânico, entrou em crise profunda. Por quê? Agora tem espaço para ela poder sentir a dor. Que, gente, na hora do tiroteio, você vai ter um ataque de choro? Não, você vai correr. Depois que passa o tiroteio, aí sim você vai lidar com tudo que aconteceu dentro de você. Engraçado, porque esse é um problema Eu dessa neurose. um bocadinho de. Ó, alguém falou aqui, ó, Carla, eu tenho um bocadinho disso tudo. É a história de nós todos. A coisa do buscar relacionamento o tempo todo e aquilo. Vai que você acha um bom relacionamento e você entra nesse espaço e diz, mas como assim? Basicamente é aquilo. O que acontece quando você relaxa? A respiração é profunda. Quando você respira mais profundo, você vai conectar com o sentimento. Se você tem 40 anos de sentimento guardado, quando ele começa a aparecer, a sensação que você tem é de perda de controle. Muita gente, quando começa a meditar, pensa assim, fala isso, né? Ah, eu tô com medo de enlouquecer. E é muito engraçado, porque enlouquecer é um desdobramento de uma mente insana. Mas a gente decodifica com uma conexão emocional. E daí o problema. Volta aquela história. Ah, porque se eu estou sentindo, eu estou desequilibrada. Gente, isso é absurdamente errado. Se você está sentindo, você basicamente está sendo humana. A gente reprime, reprime, reprime e explode. Aí diz, porra, me desequilibrei. Não, você desequilibrou reprimindo, reprimindo, reprimindo. Quando você explodiu, na verdade o sistema estava tentando reequilibrar porque não aguentou a pressão. Mas aí a gente se bate porque tentou reequilibrar. E aí começa de novo a reprimir. E fica nesse ciclo e depois diz, mas eu não consigo sair disso. Não, não consegue. A menos que você compreenda como isso funciona. E é muito engraçado que ontem eu estava novamente lendo lá os meus livros e tal, e de novo, a importância. Gente, eu achei esse troço fantástico. A mente é uma ferramenta de busca. O coração é o enraizamento na realidade. Ou você mantém as duas coisas funcionando junto, ou realmente você vai ficar num lugar muito ruim. E na verdade, como assim? A mente ela quer resolver problemas. O coração te leva para um lugar onde você percebe que não adianta ficar brigando com o problema. Na verdade, você tem que usar a mente para encontrar a solução. Então, voltando para os meus exemplos anteriores,
Ah, ok, eu arrumei um relacionamento que eu queria porque eu achei que ia sair de um espaço ruim. Mas continuo num espaço ruim. O que é real? Eu não sei me relacionar. Não é o relacionamento, não é o outro. É a minha dificuldade de relacionar. Quando eu olho isso, quando eu consigo sentir a dor de gente, como que eu posso ser uma pessoa adulta que ainda não sabe se relacionar? Aí sim você vai usar a mente para dizer quais são as minhas melhores escolhas para solucionar isso. Aí é muito engraçado porque vem aquela coisa, a ciência. A ciência provou para Deus e o mundo e mais um monte que meditação resolve. Mas ainda assim, como é dissociado do coração, o que a gente faz? Não, é coisa boba. Não, não funciona. Não, eu não consigo. Quando você fala esse tipo de coisa, você está dizendo, eu vou ficar na mesma situação. O que é meditação? Meditação é reconectar com o que é real dentro de você. Se você decodifica isso com besteira, você basicamente está dizendo, eu não tenho valor. Quando a gente fala 1 hora por dia, quantas vezes eu ouvi, gente, mas 1 hora é tanta coisa. Gente, você passa 1 hora no trânsito e acha normal. Você passa 1 hora assistindo filme de terror. A gente está com uma humanidade em pânico e, gente, a quantidade de filme de terror que tem, eu acho que as pessoas gostam de sofrer. Não é possível. Qual é o sentido de você abrir mão de tempo de vida para assistir um filme de terror? E aquilo, se você não para fazer reconexão, você não começa a fazer as perguntas certas. Eu sou uma pessoa que vive com medo, mas, gente, eu não perco um filme de terror. O que eu estou fazendo comigo? Porque aquilo, num filme de terror, meu medo aumenta, o susto aumenta. Isso tem uma correspondência química dentro do meu corpo. Isso vai arrebentar toda a minha musculatura, isso sobrecarrega os meus órgãos. O que eu estou fazendo comigo? Ah, Dani, é besteira, você está sendo overdose? Não, eu não estou sendo overdose. Na verdade, eu estou partindo do princípio que o ser humano é o mecanismo mais sofisticado que existe. Tudo que é extremamente sofisticado e sutil precisa de um tratamento especial. E a gente não olha para isso. Manter esse equilíbrio. Gente, nós somos um sistema fechado, de certa forma. Se você está o tempo inteiro em explosão interna, como é que você pode reclamar se você não se cuida? A expectativa é de iluminação instantânea, igual café. Não existe isso. É a mesma coisa de você chegar e dizer, eu quero ter um filho. Puf! Eu tenho um filho. Nunca vai acontecer desse jeito. Tem um processo que tem que acontecer. Assim como todas as coisas. Aquilo de gestão tem um tempo para acontecer. O realinhamento do corpo tem um tempo para acontecer. Mesmo a respiração, você tem ciclos para ela funcionar. Se você não conhece isso, se você desrespeita o tempo todo, você pode morrer de expectativa e não vai sair do mesmo lugar. A realidade é completamente diferente. E é doido porque na expectativa a gente super alimenta a mente. Ok, eu estou agora supondo que o futuro vai resolver os meus problemas. Eu fico nesse lugar o tempo todo. Qual é a contrapartida disso? A contrapartida disso, eu não quero parar para olhar o estrago do meu passado. E aí eu fico numa situação esquisita, porque eu não consigo resolver o machucado que está em mim, e eu não consigo realmente ver o que é real, porque eu estou sempre olhando lá para frente. Aí eu me pergunto, por que eu estou numa sensação ruim? Porque é como se eu tivesse perdido o tempo todo. Eu não estou nem aqui, nem lá atrás, nem lá à frente. Aonde que eu estou? Onde eu fui parar? Eu estava conversando com a Ana ontem, de certa forma é um pouco frustrante esse troço, porque a gente está falando na meditação, mas na verdade a meditação é a estrutura necessária para a gente voltar para a reconexão, para a conexão, né? Fazer essa reconexão. Mas a ausência de relacionamentos reais, que é o que a gente encontra em grupo de terapia, de pessoas que realmente estão se expondo,
Isso é uma perda absurda para o mundo. Por que os grupos terapêuticos que trabalham com o corpo, que tem essa coisa mais de boas-vindas às emoções, faz tanta diferença? Porque, na verdade, lembra da onde a gente veio. A coisa da família, por que tem tanta, né, história contra a família? Porque pessoas que têm famílias estruturadas têm raízes, têm senso de valor, têm autoestima. E mesmo, ainda que você tenha uma família completamente translocada, mas se você sabe, eu pertenço a essa família translocada, a tua postura na vida é completamente diferente. Porque começa de um lugar de consciência. Começa de um lugar de honrar a tua história. E é exatamente isso que faz a gente ter força para usar a mente na busca. Qual é a busca? É cada vez ser mais inteiro. Cada vez ser mais saudável, cada vez estar mais aberto. A vida não acontece para quem está fechado. Uma coisa muito esquisita, porque no fim das contas a gente volta sempre para o mesmo lugar. O que está todo mundo procurando? Ah, eu estou procurando ser feliz. Qual é a primeira necessidade para ser feliz? Ser capaz de sentir alegria. Se você é capaz de sentir alegria, sinto muito lhe avisar, mas você é capaz de sentir raiva, tristeza, medo, desamparo, inveja, ganância, o que for. Mas aí não pode. Não, mas se eu não posso sentir essas coisas, então fecha o coração. Se eu fecho o coração, eu não sinto alegria. Se eu não sinto alegria, eu continuo buscando, eu continuo horrível. É o cachorro correndo atrás do rabo. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, escuta, não funcionou. Até porque todas as vezes que você tenta evitar um sentimento supostamente ruim, você, na verdade, está investindo nele. Ah, eu tenho medo de me machucar, então eu vou fechar. Já me machuquei. No momento que eu paro de sentir, no momento que eu paro de conectar, no momento em que eu me isolo, como é que eu vou estar feliz? Como é que eu vou estar nutrida? Então, o teu medo está te trazendo o que de ganho? É aquilo, medo, gente, a gente vai morrer tendo. Medo é um sistema, é um alerta do corpo, uma situação que traz risco. Para você ficar esperta, para você ficar mais consciente. Tem que acontecer, deve acontecer, faz parte da nossa intenção de manter a integridade. Só que ele não precisa paralisar. Eu vou andar no medo. Eu vou andar atenta, eu vou andar acordada, eu vou andar com cuidado, eu vou andar com respeito. E assim a gente cresce. E aí, de repente, quando você olha para a vida, você está olhando de outra forma. Porque, na verdade, se você está sempre com essa carga, tem uma frase que eu adoro, que diz assim, para a formiga, toda gota é tsunami. Eu adoro essa frase, porque basicamente é a história humana. Se você está lotada, qualquer gota é tsunami. E, gente, gota é gota. O tsunami acontece pela tua incapacidade de se manter vazio. Como é que você se mantém vazio? Fluindo. Tô com medo, tô com medo. Eu não vou ficar agarrada no medo. Ok, senti o medo. Passou? Passou. Não passou? Então deixa eu descarregar de outro jeito. Ah, eu tô triste. Ok, eu tô triste. Então eu sento no sofá e choro. Não preciso ficar agarrada nisso. Porque se eu ficar agarrada nisso, eu vou jogar essa visão de tristeza para tudo que acontecer na minha vida. Qualquer coisa, aquilo, uma pessoa chega e passa e me diz um bom dia menos amoroso. Aí eu já falo, puxa vida, tá vendo como a vida não é merecedora de ser vivida, porque as pessoas me traem, porque não sei o quê, e de repente você não dá conta que a pessoa tava com dor de barriga, correndo pro banheiro, não dava tempo de falar. Não teve nenhuma intenção de te torturar. Mas você vai decodificar com isso, vai ficar mais triste. E aí você não vê que o teu problema é que você alimenta esse lugar. Para. Acorda. E aquilo,
volta àquela história, nas outras lives da semana passada, eu falei, traz a morte de volta para sua vida. Sou um troço super esquisito. Mas é aquilo, quando você dá conta que você está para morrer a qualquer momento, você começa a olhar para as coisas de uma outra forma. Gente, eu estou perdendo tempo de vida. A vida não é eterna. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Aonde eu estou investindo a minha energia? Eu tenho escolha. Soa estranho, mas é aquilo, é o óbvio. A mesma coisa, não, mas a gente está numa situação difícil, não, mas a crise vai vir, não, mas porque o planeta está assim, não, porque não sei o que lá. Levando isso tudo em consideração, essa ameaça constante, que, enfim, que os governos mundiais investem em toda a mídia para manter a gente, né, naquela sensação de o pior está para vir. Cara, se o pior está para vir, como é que eu vou gastar o tempo que eu tenho? Investindo nisso ou fazendo o melhor que eu posso, encontrando serenidade, paz de espírito, para de repente evitar que isso aconteça até. Se não conseguir evitar, pelo menos ter um caminho de vida vivida, ao invés de vida temida, que na verdade é morte. Aquilo, você não consegue mais sorrir, você não consegue mais dormir, você desconfia de todo mundo, você... Que vida é essa? E aquilo a gente vem fazendo isso há anos e a ameaça não acontece. E o acidente não acontece. E a crise não vem, mas a vida passou. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, gente, o que é expectativa? Ah, é porque eu tenho que chegar no topo do Everest para ter o direito de encontrar o Nirvana. Qual é a realidade? A realidade é o seguinte, se eu dissesse assim para mim, o que eu faço? Aqui e agora. Perfeito. Se você começar a fazer isso, as coisas começam a mudar. Não, eu não preciso chegar no topo do Everest para me relacionar de uma forma melhor. Não, eu não preciso ser o bambambam do titintim para, sei lá, me dar um tempo para ficar comigo, para parar de pensar, para descansar. Quem me impede de fazer isso? Sabe, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. E a meditação vem nesse sentido. Você começa a entender que não, todo dia eu preciso de uma hora para mim, para poder sacolejar, rir, chorar, respirar mais fundo, alongar meu corpo, mover minha energia interna, olhar para mim, ser uma pessoa presente para mim. Que no momento que eu percebo que eu posso estar comigo, gente, eu posso estar com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. A gente teme porque a gente se desconhece. Quando você sabe o que você é, acabou o estresse. Não importa que você se considere isso ou aquilo. Desde que isso seja real para você, tudo bem, eu me considero uma pessoa feia. Se você acha isso ou aquilo, se eu tô legal com essa noção, quer dizer, eu não sou a Gisele Bündchen, não vou ser nunca. Relaxei. Eu não tenho mais que provar para ninguém que eu posso ser. Eu não tenho que alterar isso, aquilo que eu posso ser. Olha, ok, essa é a minha limitação. Mas é uma limitação que eu não deixo mais realmente me limitar. É só a realidade. A realidade é isso. Então, eu tenho que lidar com isso, então vamos adiante. E aí, aquilo que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro julga, você olha e diz, gente, sinto muito. Isso é problema seu, não me atinge mais. Enfim, não são coisas muito agradáveis de se ouvir, mas basicamente é o seguinte, a expectativa é que alguma coisa vai resolver sua vida. A realidade é, ou você resolve, ou você vai ficar no mesmo lugar.
Basicamente isso. E é engraçado esse negócio de onde a gente coloca energia, aquilo cresce. E aquilo, eu morro de medo de bater o carro. Nossa, mas você vai focar tanto nisso que de repente você vai acabar batendo o carro. Quando eu e o Fábio resolvemos planejar nossa mudança para cá, para Portugal, ele era do exército e saltava de paraquedas, né? Ele passou, se eu não me engano, 8 anos saltando de paraquedas e tal. E sem problema, sempre correu tudo bem e etc e tal. Aí, quando já estava para pedir a baixa no exército para a gente fazer essa mudança para cá, e começou a entrar numa pira. Não posso me machucar, não posso me machucar, não posso me machucar. E ele ainda tinha que fechar lá, sei lá, 2 ou 3 saltos para fechar o que ele tinha que fechar lá, enfim, e dar baixa e tchau. Não posso me machucar, não posso. O que aconteceu? Foi uma coisa super leve, mas aconteceu. E em 8 anos nunca tinha acontecido. Porque exatamente, até que ele se tocou e relaxou. Ele mesmo percebeu. Eu me machuquei porque eu só estou pensando que eu não posso me machucar. Então agora eu vou fazer tudo que eu sempre faço e vai ser o que tiver que ser. E foi tudo bem. E a vida é isso. Você faz o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, sei lá, o que você quer fazer. Só que a vida é um dia após o outro. Não adianta, eu tô aqui, não posso me machucar porque eu tenho a viagem. A vida não é lá na viagem, a vida é aqui agora. E se você se machucar, machucou. Os planos mudam, os rumos mudam, as coisas mudam. Essa coisa de viver engessado na expectativa de que algo vai resolver, além de ser irreal, é você colocar sempre a responsabilidade do lado de fora. Porque se você coloca a responsabilidade dentro, aí você vai ter que fazer alguma coisa, aí você vai ter que assumir o controle da sua vida. E entender que, de repente, vai mudar. O negócio dos relacionamentos, né, que a gente tanto fala, eu vi uma pessoa da internet, não lembro quem foi, contando uma piada, falando assim, namoro. Você já viu namoro? Namoro é o sprint, aquela corrida de 100 metros. Aí você falou, você já viu como que o cara que ganha o sprint lá, correu aquele, deu tiro, correu 100 metros, chegou lá no final, como é que ele tá cheio de vida, comemorando e não sei o quê? Casamento não, o casamento é a maratona. São 42 quilômetros. Você já viu como que uma pessoa termina uma maratona? Por que que isso acontece, gente? Porque nessa maratona, o que que é casamento, relacionamento é difícil, sei lá o quê? Por que que existe esse clichêzão, esse senso comum? E pouco se fala de é porque o outro vai funcionar como um espelho para você se ver. Você estar num relacionamento é um desafio o tempo inteiro, porque o outro está te mostrando ali o que, que você gosta em você e o que, que você realmente não suporta. E você é obrigada a olhar. Chegar num relacionamento com a expectativa de que agora eu vou ter o meu final feliz, gente, é mais uma frustração. Porque a realidade aí sim você pode usar essa realidade para ser muito feliz. Eu tô com alguém que me incentiva o tempo todo a crescer. Mas ele não me incentiva. Mas ela é uma egoísta, não faz nada por mim. Não é disso que eu tô falando. É de alguém que te mostra o tempo todo onde são os seus melhores e os piores pontos. Ainda que de forma inconsciente, ainda que de forma não intencional. Se você usa isso para crescer e assume a responsabilidade pelo seu processo de crescimento, a coisa passa de ser um desafio, uma dificuldade, uma maratona, onde você vai sair de lá assim, e de repente você começa a crescer e a expandir. Porque não tem coisa mais bonita. Outro dia eu estava falando com a Dani, não estava me sentindo muito bem, a gente teve uma conversa, falei, gente, olha só como que uma amizade faz a diferença. E ela pontuou: olha como você está aberta para uma amizade faz a diferença. Papinho de 5 minutos faz a diferença. E quanto mais profundo você se permite se relacionar, mais vai fazer a diferença na sua vida. Porque no fundo, gente, ninguém quer ficar sozinho lá no Himalaia. A gente quer se relacionar, que é bom. Agora, tem as
expectativa e tem a realidade. A expectativa é que o outro vai me fazer feliz? É a realidade. O outro te dá grandes oportunidades para você ir cada vez mais fundo dentro do seu processo e atingir cada vez mais elevados níveis de alegria. E, gente, aí a gente vai voltar a bater no mesmo lugar o tempo todo. A ciência já comprovou, para quem quiser ouvir, só jogar no Google, que a meditação tem a capacidade de alterar o seu cérebro de forma definitiva para níveis mais elevados de felicidade. Ponto final. Eu até agora não estou entendendo porque não está todo mundo meditando. Eu queria acrescentar a história da expectativa e realidade em termos físicos. Eu me trabalho há quase 30 anos. Raramente eu passo mais de 2 a 3 dias sem meditar. Esses anos todos eu me trabalhei muito. No início, por sobrevivência, eu queria sobreviver. E hoje, porque eu realmente sinto a diferença e é um presente que eu me dou, eu gosto da minha companhia, eu gosto de me sentir. Então, aquilo, eu estou falando da minha experiência. Eu não sei explicar isso fisiologicamente, cientificamente, eu posso dizer a nível da minha experiência. Quando eu comecei a me trabalhar, 2 coisas eram gritantes. Uma era a minha dificuldade de chorar e a outra era o meu desconforto em ser tocada. Foi um desafio lidar com isso. A coisa de ser tocada é mais fácil, porque basicamente vem de um lugar de você voltar a confiar. Então, quando você, no meu caso, eu já me joguei direto em processos em grupos, isso, aquilo, onde as pessoas estão abertas. Então, foi mais fácil lidar com isso. Aí, em relação a voltar a chorar, aí é que eu queria sinalizar. Eu passei tanto tempo reprimindo a minha mandíbula, contraindo a minha musculatura, isso, aquilo, que mesmo quando o choro começou a vir, o meu corpo não permitia que fosse um choro profundo, pela quantidade de tensão que tinha no corpo. A partir daí, eu comecei a entender essa história das camadas. Você realmente tem que ter uma paciência, porque o que acontece? O corpo ele vai criando essas camadas para te proteger. Então, como a Ana falou anteriormente, seria absolutamente insuportável romper todas as camadas de uma vez só. A gente não aguentaria o tranco. Você tem que fazer com persistência, disciplina, paciência e amorosidade. Mas o mais legal, quando você começa a sentir, porque, por exemplo, o meu primeiro sintoma de liberação foram 3 dias de nevralgia. Nevralgia, para quem não sabe, dá uma dor, um negócio bizarro. Aí vem aquela história, você começa a meditar e de repente piora. Então eu já estava me sentindo uma porcaria, agora imagina uma porcaria com a sensação que tinha levado um tabefe no rosto. Porque dói o tempo todo. E é um negócio que eu não tenho o que fazer, tem que esperar. Mas eu continuei meditando, eu continuei mexendo a mandíbula, eu continuei em busca do meu processo. Quando passa, você sente a diferença. Na forma de falar, na forma de sorrir. Até à noite eu tinha bruxismo. Então começa a ceder. E o meu entendimento, ele foi crescendo a partir daí. Eu fui vendo as coisas acontecerem. Eu fui vendo, se você cria uma tensão, quando ela mexe, de repente você vai ter dor. Mas você não está tendo dor porque você está doente. Você está tendo dor porque o corpo está resgatando a vida. E aí, mesmo quando acontece a dor, você começa a encarar esse troço de uma outra forma, que você sabe. Tipo assim, eu fiz uma dinâmica hoje, que é uma meditação bem intensa. Cara, tá tudo doído, meus ombros estão doídos, meu pescoço está doído. Mas eu já sei, tá doído porque com a respiração insanamente profunda que eu fiz, eu liberei um monte de tensão. Então, minha musculatura soltou. Você sente esse alívio. E aí, aquilo, a dor, você diz, puxa, que legal que tá doendo, que legal que isso não tá mais em mim.
as coisas foram acontecendo. Então, hoje, quando eu choro, eu sinto que é um choro milenar. Ele vem lá de dentro do meu ser. E eu sinto a diferença. Eu lembro de quando eu comecei a chorar e do que eu sou capaz hoje. E o que é mais bizarro, enquanto no início esse choro parecia para mim que eu não ia sobreviver, um choro extremamente superficial, hoje, quando eu choro aquele choro, gente, que você olha e diz, gente, da onde está saindo isso? Eu não tenho mais essa sensação. O que me dá é a sensação de chuva de verão. Eu sinto a limpeza profunda que está acontecendo no meu corpo. Não tem aquela coisa de, isso está errado. Não tem aquela coisa de, gente, como é bom eu saber que eu sou capaz de comportar isso, de estar com isso. Porque isso mostra a minha capacidade de ser feliz, a minha capacidade de compartilhar, a minha capacidade de olhar para as pessoas, de ver a história das pessoas, de respeitar as pessoas. Porque eu vi acontecer em mim. Então, assim, e aquilo, são 30 anos. Eu poderia, e comecei nova. E ainda assim, a sensação que eu tenho não é aquela, puxa, que droga, tô há 30 anos me trabalhando. Olha, eu devia não sei o quê. Não, porque esse negócio é muito lento. Não, eu olho e digo, gente, está sendo o tempo certo pelo investimento que eu ponho, respeitando os meus limites. E aí aquilo, você para de brigar com as coisas. Tá, hoje a minha mandíbula está presa. Vou sacolejar lá, vou soltar a mandíbula. Ah, soltou, que alívio. Pô, mas já era para estar solta direto? Não, porque aquilo, tem dias que eu estou mais tensa, tem dias que eu estou mais legal, tem dias que, sei lá, acontece uma coisa que eu tenho que dar uma resposta no medo, então o sistema trava de novo. Só que ele vai ficando, ele não vai enrijecendo, me contraindo por dentro, me tornando prisioneira do meu próprio ser. Não, é aquela coisa, hoje eu tenho jogo de cintura, bate no peito, dói, machuca, ok, vamos adiante, aqui, resolve, sabe? É uma coisa de fluxo, é uma coisa de estar viva. Estar viva é sentir, é se superar, é cair, é doer, é celebrar. Isso tudo é a vida. Aquilo, vida, é nascimento e morte. As coisas acontecem, as coisas morrem. Passa, tudo passa, sentimento passa, problema passa, crise passa, alegria passa. O dia passa, o tempo passa. Mas é aquilo, o que você vive, não. Esse não passa, porque é a construção que você está fazendo dentro. É aquela coisa que fica integrada em você. É aquela coisa que te faz ser mais sutil, mais sensível, mais empática, mais humilde. A gente tem a tendência a querer encher a boca e dizer, você sabe quem eu sou? No momento em que você faz isso, você acabou de jogar fora a chave da sua prisão. Eu sou o processo. Eu sou esse momento. O que eu fui, ou o que eu vou ser, passou e vai passar. Nesse momento, eu sou uma pessoa aprendendo. Mas em contraposição, eu me sinto livre. Livre para errar, livre para cair, livre para levantar, livre para aprender, livre para dizer eu não sei, livre para dizer olha, me desculpa, cometi um erro. Sou humana. No momento em que você entra nesse lugar, todas as outras pessoas mudam para você. Mesmo as que te machucam. Você entende, você sabe as limitações, você sabe as dificuldades, você viveu o processo. Você vai lidar com isso de uma outra forma. É aquilo, a gente quer tanto justiça, mas na verdade, se a gente for olhar, hoje, o que a gente criou como justiça é ou um advogado egóico que quer vencer o sistema e evitar a cadeia, ainda que o cara seja culpado, ou
o sujeito que vai comer o pão que o diabo amassou dentro da cadeia, sofrendo desesperadamente. Ninguém está preocupado se ele vai ser reeducado ou isso e aquilo. Enfim, justiça virou um negócio. O que é justiça? Mas a gente está vendo desse lugar porque a gente não se olha como humanos fraternos. A gente se olha como uma ameaça em potencial. E a gente faz isso em aquilo lá, mas é o governo, é o sistema. Não, somos todos nós criamos isso. Porque a gente vive nisso. Só que viver nisso é viver no inferno. Então, a expectativa é vamos construir um mundo melhor. A realidade é sonâmbulos não constroem um mundo melhor. Vamos acordar. Ou você vai passar a vida sem viver. Perpetuando aquilo que você diz que te faz sofrer. E por fim, lembrar que as emoções fazem parte da vida. Seja alegria, seja dor, seja tristeza, seja prazer, seja raiva, seja medo, seja excitação, seja lá o que for. As emoções, elas fazem parte da vida. Quando é o processo de autoconhecimento, ele não termina nunca, né? É um processo para a vida. Quanto mais você cava, mais você descobre que tem para cavar. Quando você pode dizer que teve sucesso no processo de autoconhecimento, mesmo que ele ainda não tenha fim, quando você aprende a transitar pelas emoções. De não achar, às vezes eu tô deitada um dia de tristeza profunda, eu tô deitada no sofá embaixo da coberta, eu não quero levantar. Isso não é depressão. Depressão não faz parte da vida, não deveria pelo menos. A tristeza faz. Então vão ter dias tristes, vão ter dias felizes. E o sucesso do autoconhecimento é você aprender a transitar entre os dias tristes, felizes, alegres, de tédio, de sei lá o quê. E essa é a beleza, mesmo porque você sabe que passa. Simples assim. Ai, mas agora eu tô num lugar que eu. É muito comum, né? As pessoas chegam para Dani. Dani, isso que eu tô sentindo não vai passar. Tenha compaixão da Dani como terapeuta em aconselhar e tal. Falei, vai passar. Mas por outro lado, é aquela coisa assim. Essa pessoa ainda não entendeu. Ela precisa ainda de um acompanhamento. É igual quando você bebe, toma mais vinho do que deveria. Você sente aquela coisa outro no dia seguinte que fala, tô morrendo, nunca mais eu vou beber, só que é mentira. A gente sabe que no próximo final de semana você está bebendo de novo. E você acha que não vai passar e não passa. Com a emoção funciona da mesma forma. Com a emoção, Ana, é assim, ó. A emoção tá dentro da gaveta. Aquela gaveta que você tem que arrumar, aí você fica assim, gente, eu tenho que arrumar aquela gaveta. Eu tenho que arrumar aquela gaveta. Aí você se tortura o dia inteirinho, diz assim, mas eu tinha que arrumar aquela gaveta. Aí você vai trabalhar e vai trabalhar pensando, gente, mas eu podia ter arrumado essa gaveta ontem. Enfim, você passa 3 meses nessa história, dizendo, gente, eu tenho que arrumar a gaveta. Aí num determinado dia, você acorda lá, ok, hoje eu estou decidida. Vai lá, em 5 minutos você arrumou a gaveta. Mas você sofreu 3 meses, dizendo que tinha que resolver esse negócio. A mesma coisa, essa tristeza não vai passar com a rapidez equivalente, ou melhor, que demonstre a tua entrega na tristeza. Porque se você ficar nessa, eu não quero sentir isso, eu quero que passe, eu não quero sentir isso, eu quero que passe, amiga, você vai continuar 3 por anos. O que a Ana está falando, transitar nas emoções é você dizer, ok, isso é real, eu estou triste. Senta o rabo, música corta-pulso, papel higiênico, chora até cansar. Não vai... E aí você para de brigar com as emoções. E aí passa. elas fluem. Ok, acho que foi, né? Cara, foi intenso. No fim das contas, expectativa e realidade faz, enfim, dá uma margem para um monte de questionamentos, para um monte de coisas que é essencial olhar e é urgente. Exato. Basicamente é urgente, porque uma coisa que as pessoas não estão percebendo, e a gente está falando isso recorrentemente, beirando a chatice. Saúde depende de abundância e riqueza no sistema. Isso
significa boa alimentação, suplementação, exercício físico, meditação, integração e descanso. Se você não está fazendo isso com tudo que está acontecendo, mas todos os desdobramentos da insanidade que a gente viveu na pandemia, o sistema está numa fragilidade absurda. Quanto tempo mais o corpo humano vai aguentar esse nível de desamor? Para todas as pessoas que estão, né, com aquela coisa, cada hora é uma coisa, é uma gripe, é uma infecção de garganta, é uma dor de estômago, a não ser que lá, vocês têm que acordar. Acordar significa você olha no espelho e olha o que está faltando. Eu estou me alimentando bem? Eu estou fazendo a suplementação? Eu estou tendo uma vida comprometida de fato com a saúde? Enfim, começa a fazer os questionamentos, porque é emergencial. A gente está chegando a um ponto que eu não sei mais até quando as pessoas vão aguentar essa pressão. Foram muitos dias de medo absurdo, de estresse continuado. O sistema está frágil. Se cuidem. Se cuidem com carinho. Sejam seus melhores amigos. Gente, a vida é simples. Por incrível que pareça, a vida é simples. Fica no momento e dá um passo de cada vez. Se compromete com o presente, que o resto acontecerá de maneira mais favorável e mais compassiva. Começa a se tratar como o seu bem mais precioso, porque de fato você é. É isso, a Rosilene colocou aqui, parabéns meninas pela live. Obrigada, Rose. Carol botou aqui, muito bom, parabéns pela paciência com as pessoas. Rosana, o que fazer para superar a tristeza? É engraçado, parabéns pela paciência com as pessoas. A gente fica aqui repetindo. Enquanto tiver gente para ouvir aqui, a gente vai continuar falando. E mais, gente, é não só repetindo também. Tem que botar em prática. A gente tem a Rosana aqui que perguntou como superar a tristeza. Em primeiro lugar, esquece essa história de superar a tristeza. Sente a tristeza. Para de brigar, para de tentar superar, que eventualmente vai passar. E o outro lado, que a gente diz sempre, mexer a bunda, gente. Fazer as práticas. Todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, do horário de Brasília, eu e a Dani temos um grupo de meditação ativa gratuito, online, de graça, para você fazer da tua casa. Domingo, 10 horas da manhã, não tem desculpa. Então, eu quero sair do lugar onde eu tô, é começar a praticar. A teoria, o bate-papo é muito legal, assim, as conversas acalmam o nosso coração. As conversas, quando a gente fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo, a gente se identifica, vê que não está sozinho. É muito bom dar uma respirada profunda e tal. Só que, gente, tem que mexer a bunda. Entendeu? Ó, depois me manda lá, Rosana, vou tirar um print aqui do seu nome. A gente tem que mexer, é o que a Dani falou. De tanto ela não chorar, o maxilar travou. Então tem que destravar o corpo. De tanto a gente reprimir a emoção, teu quadril tá preso. Mas eu danço, eu rebolo. Porra nenhuma. O quadril de todo mundo tá preso, gente. A gente passa anos. Eu tô há 2 décadas olhando o quadril das pessoas se mexendo. É difícil você ver um quadril realmente solto. Dificílimo. Aí você quer sentir prazer? Aí você quer ter alegria? Não vai. Não vai. Tá entendendo? De tanto não chorar, teu maxilar tá travado. Aí você vai usar aquele negócio pra botar assim pra bruxismo achando que vai resolver? Não vai. Tá entendendo? Por isso que a gente fala, legal, vamos bater papo, vamos aprender, ganhar conhecimento, que é sempre bem-vindo. Só que colocar em prática é essencial. Então, quem quiser começar a colocar em prática já sabe, o nosso próximo encontro é agora dia 28 de maio, que é o último domingo do mês, às 10 horas da manhã, repetindo
horário de Brasília. Quem quiser participar, manda mensagem para mim ou para Dani, que vai receber o convite para participar do grupo. Ó, a Aurilene está falando aqui, eu já comecei e estou tendo resultado. Gratidão. É isso, gente. Um dia de cada vez. Começa. Hoje você vai lá no meu Instagram, vai ver o exercíciozinho da corrida no mesmo lugar. Faz o exercício. Tem o exercício de bater travesseiro. É trazer o movimento do corpo. Porque onde a gente sente dor, raiva, tristeza, prazer, alegria, contentamento, êxtase, onde a gente sente isso tudo? A gente sente no corpo. Então, tem que trazer o corpo. E o corpo está petrificado. Tem que começar a despetrificar o corpo. Não sei se existe essa palavra. Mas, enfim, tem que começar a soltar a tensão. E uma coisa alimenta a outra. Quando você faz uma meditação ativa, você relaxa mais o corpo. Você vai para um lugar onde a respiração está mais solta, você sente um contentamento maior, você sente uma alegria maior, você sente a conexão. Aí tem que fazer, gente. Você sente a conexão da sua respiração entrando e saindo, das suas costelas se movendo, você começa a sentir a circulação correndo. Aí, por outro lado, você vai dormir melhor. Aí, por outro lado, você dormiu melhor, no dia seguinte, não vou comer esse monte de doce, não, vou fazer um almocinho mais assim assado, mais uma coisa que eu vou sentir que eu estou me nutrindo. E aí você começa a criar o círculo vicioso positivo. É assim que funciona. A Aurilene está fazendo o exercício da corrida no mesmo lugar. Gente, isso só faz. Não vou falar mais nada, não. Só faz. Esse exercício muda a vida das pessoas. Enfim, Aurilene, estou te esperando no próximo grupo, hein? Dia 28, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Galera, é isso. Quem quiser participar do grupo, manda mensagem para mim ou para Dani, que a gente vai enviar o convite para vocês entrarem. E de resto, Dani. Só para completar, Ana, eu estava aqui pensando na história como eu faço para superar a tristeza. A começar, identifica da onde isso está vindo. Porque na hora que eu li, me veio assim, engole o choro. Quando você fala, como é que eu faço para superar a tristeza? Basicamente, você está se desrespeitando como pessoa. Você não está se amando como deveria. Se você estivesse no seu coração, no mínimo, a pergunta seria como eu faço para curar a tristeza? Grande parte do problema da humanidade é a ausência de amor por si próprio. Se tem um lugar de fragilidade, a gente deveria se dar colo, nutrição ou fortalecimento. Mas a gente se cobra o super-humano, o sair do outro lado, o deixar, sabe, fingir que não aconteceu, desmerecer. Existe uma tristeza. Se põe no colo. Mas eu vou ficar olhando para o teto, chorando em casa? Não, se você se der colo, a energia vai fluir, a tristeza vai ser chorada e você abre espaço para o novo. Então, olha para isso. Da onde veio essa cobrança? Por que você tem que superar a tristeza? Por que você acha que é ruim ser triste, estar triste? Quer dizer, porque ninguém é triste. Você pode até ficar estando todo santo dia porque você alimenta isso. Mas a tristeza, como qualquer outra coisa, é uma energia. Então, ela deve fluir. Por que você está julgando isso dessa forma? Se trata com mais carinho. Seja a sua melhor amiga. A gente volta sempre para o mesmo lugar. Faz a conexão. Respeita a humanidade. O resto acontece a partir daí. É isso, gente. Brigadão. Depois dá um episódio inteiro. Dá um episódio inteiro só para falar disso. Justo. Né? Quem quiser, avisa. Galera, é isso. Beijos. Quem quiser mandar... Quem mandou aqui a pergunta da tristeza? Eu perdi. Acho que foi Rosana. Rosana, se você quiser mandar pra gente inbox, o que está acontecendo com você e tal, pra gente trazer para a live de amanhã. Quiser fazer uma pergunta, enfim, pra gente analisar o seu caso
e falar aqui na live de amanhã. Fique à vontade, mandem perguntas lá no Instagram. E é isso. Beijo, Beijo, gente. gente. Até a próxima.